Buscando um relacionamento próximo com Deus. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Francisco e para quem já me conhece, tudo bem com vocês? É um grande prazer passar esse momento aqui com vocês falando sobre a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre proximidade com Deus. Fica até o final, essa palavra vai tocar no seu coração, tenho certeza, e vai te ajudar a se aproximar de Deus. Ela vai te ajudar na sua caminhada com Deus. Então vamos lá. Em Números, capítulo 12, a partir do 1. E fala assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de novo, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vi a semelhança do homem. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi. Moisés aqui, ele tinha saído, do Egito, guiando o povo, e através da direção e do mandato de Deus, ele estava liderando aquele povo. E Miriam e Arão, eles acabam falando mal de Moisés ali, por conta que Moisés tomou a mulher cuxita. E por conta disso, Deus, ele ouve, vai falar algumas coisas com os dois, e depois ele se ira ali, por eles ter falado mal de Moisés, e vai punir os dois também, deixando a Miriam com lepra. E a gente vai falar aqui da questão da proximidade de Moisés com Deus. Deus, ele fala que se houvesse um profeta ali, ele faria o conhecer em visão ou falaria com ele em sonhos, E porém não era assim com Moisés. Moisés tinha algo diferente. A relação de Moisés com Deus era diferente. Deus fala aqui que boca a boca falava com ele, ou seja, conversava ali diretamente com Moisés, de vista, e não por figuras. Era uma coisa bem direta mesmo, a relação de Deus com Moisés. E Moisés, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E o que a gente precisa para ter esse relacionamento parecido com o relacionamento que Moisés tinha com Deus? O que é necessário para a gente ter um relacionamento assim, que Deus vai estar ali falando diretamente conosco? Primeiramente, a gente precisa ter o desejo de conhecer a Deus, o desejo de estar com Deus, o desejo de ter essa proximidade. Porque verdadeiramente é um processo difícil. E a primeira coisa é em questão da obediência de Moisés. Aqui no versículo 3 vai falar assim, primeiramente: E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui, que Moisés era uma pessoa diferenciada, ele era uma pessoa muito mansa, como diz aqui. Primeiramente, Moisés, ele era um pouco diferenciado das outras pessoas. E esse versículo me trouxe a outro, que vai estar lá em Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 8, que fala assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, continuando aqui no versículo 7, fala assim: E não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então a primeira coisa que a gente precisa para ter uma proximidade com Deus, e uma das mais importantes, é a obediência de estar com Deus. E como diz ali, o nosso coração ser puro. Como purificará o jovem, o seu caminho? Como você vai purificar? Observando a sua palavra, observando a palavra de Deus. Que a gente deve obedecer a Deus, a gente ser fiel com Deus ali, com compromisso com Deus, e a gente obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, cumprir o nosso chamado. Acho que a gente falha, a gente erra, porque a gente é falho. Então, mas a gente tem que procurar sempre tentar fazer o melhor, dar o melhor de nós para cumprir a palavra de Deus. O ponto é a obediência e também querer, ter essa relação íntima com Deus. O segundo ponto vai estar lá em Jeremias 29, 12 e 13, que vai falar assim: Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Em Deuteronômio vai falar um pouquinho mais, que diz: vai achar o Senhor quando buscar de todo o coração e toda a nossa alma. E o segundo ponto é buscar ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, verdadeiramente se entregando por completo e não só em partes. Ou seja, como eu disse, exatamente por isso que você tem que querer esse relacionamento, porque vai exigir de você muito esforço, muita dedicação. A gente deve se entregar completamente, E a gente deve lembrar que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo.
E a gente precisa se comunicar com Ele. A gente precisa se abrir com Ele. A gente deve se entregar, né? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E a gente deve se entregar, se abrir com Ele. Como se fosse um pai, como se fosse um amigo. Você deve falar com Ele, né? Com todo o respeito, claro, porque Ele também é o nosso Senhor. Mas, logicamente, você não vai falar, ô Zé, aqui, não sei o que. Você vai falar com respeito e temor. A gente, às vezes, coloca... Logicamente, Deus está lá em cima, né? Deus está no trono dele de glória, Ele é o soberano. Só que também Ele está ao nosso lado. E, verdadeiramente, a gente... às vezes, sei lá, por limitação humana, às vezes acha que Deus não está perto, mas não, Ele está aí do seu lado, Ele está com você o tempo todo. Então a gente deve comunicar com Ele, assim como a gente comunica com o pai, com um amigo, a gente deve contar o nosso dia para Ele, a gente deve se abrir com Ele. Você está cansado? Fala com Deus. você está triste? Fala com Deus. Conta, né, como você estivesse contando por um amigo ali, porque Deus é o nosso amigo. E assim como você fala, nossa, fulano, aconteceu isso e isso no meu trabalho, aquela pessoa me irritou, aquela pessoa me enfureceu, assim também você deve falar da mesma forma. Deus, aquela pessoa lá no trabalho hoje me enfureceu, me deixou com raiva, me deixou com ódio mesmo dela, mas me ajuda, Deus, a verdadeiramente perdoar ela, me ajuda a me acalmar, me ajuda a ter paz, não sei. Assim você deve falar com Deus, você deve se abrir com Ele, você deve verdadeiramente comunicar com Deus como um amigo mesmo e verdadeiramente como um pai, né? Buscando ter um relacionamento com Ele. Que Deus, Ele se agrada quando a gente está buscando e tendo um relacionamento com Ele o tempo todo. Então a gente deve ter essa proximidade com Deus, buscando Ele de todo o nosso coração. O terceiro ponto é abrir mão da nossa vida para estar com Deus. E exatamente como eu disse, vai exigir muito esforço e dedicação. Então você precisa primeiramente, né, orar a Deus. Então quando você ora, né, como eu disse antes, aquilo basicamente, você orar é uma conversa com Deus, é uma conversa de relacionamento. Você deve se abrir com Ele, contar o seu dia, pedir coisas para Ele, né, porque Ele nos ouve, e falar com Ele verdadeiramente, se abrindo por completo. Também deve ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela te faz conhecer a Deus. Quem Deus é, você conhece pela Bíblia, e ela te ensina coisas, te instrui de coisas, e ela tem a resposta de Deus, né? Ela é divinamente inspirada por Deus. Tudo que está lá foi Deus que colocou. Então a palavra, a revelação de Deus para nós. E às vezes a gente quer ouvir profecia, a gente quer um sinal de Deus, mas o maior sinal, a maior profecia que Deus deu está na palavra de Deus. Ela nos ensina tudo, como devemos fazer, como devemos agir em qualquer área da nossa vida. E o jejum também é muito importante para a nossa vida espiritual. Mas isso tudo vai exigir de nós abrir mão das coisas para estar com Deus, né? A gente, para ler a Bíblia, vai ser difícil. E a gente deve separar momentos para ler a Bíblia, para orar, né, e falar com Deus. E assim como eu vou dar um exemplo na minha vida, que normalmente, um momento que eu separo ali para poder estar com Deus é no almoço, onde eu tenho mais tempo, né, para ler a palavra de Deus. É um momento geralmente que é fixo, que eu falo com Deus, né? E ler a palavra dele. Então, assim, e eu tenho que melhorar muito, né? E eu quero melhorar mais e mais. E vocês também devem procurar momentos, né? Você vai ver o que é melhor pra você. Às vezes antes de você acordar, às vezes... Quer dizer, antes de você acordar, quando você acorda, às vezes ali quando você vai dormir, às vezes no almoço, assim como eu, no café da manhã. Olha momentos que você tem um pouco mais de tempo. Mas também você deve abrir mão, porque verdadeiramente o inimigo, né, que é Satanás, ele, desde antes, mas principalmente no dia de hoje, ele quer roubar o nosso tempo com Deus, porque ele sabe que quanto menos tempo a gente passar com Deus, menos a gente vai estar próximo dele. E é exatamente por isso que aqui hoje nessa palavra que eu trago exatamente isso. O contrário é igual eu falei, né? O diabo, o Satanás, ele quer que você passe menos tempo com Deus para estar menos próximo de Deus. E para estar mais próximo de Deus, você deve gastar mais tempo com Deus. Então, como eu disse no primeiro ponto, você deve ser obediente. No segundo ponto, você deve se entregar de todo o seu coração, de toda a sua alma. E tendo a intimidade com Deus, né, de falar abertamente com Ele. E no terceiro ponto agora, você se entregando completamente, você deve buscar abrir mão da sua vida para estar com Deus. Você deve deixar as coisas que te faz perder tempo, né? Por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo recente agora, que eu estava perdendo muito tempo vendo vídeo, vendo desenho, vendo essas coisas mesmo de celular. E aí eu abri mão para poder passar mais tempo com Deus. E tem me ajudado muito espiritualmente, eu tenho ficado bem mais próximo do que eu estava antes. Então, é exatamente isso, você largar coisas para estar próximo de Deus. E um dos exemplos, né, uma das coisas importantes é estar na igreja, porque a igreja é
um momento ali que você está em comunhão, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo da palavra de Deus, e é um momento que te aproxima de Deus. Então, estar ali num culto, estar na igreja, vai te aproximar de Deus. E verdadeiramente, às vezes a gente olha assim, nossa, tô cansado para ir na igreja hoje, mas se esforça para ir, abre mão ali, às vezes, das coisas ali para você passar esse momento com Deus, para ir na igreja, para orar, para ler a Bíblia, para fazer um jejum, né? O jejum, por exemplo, é um grande sacrifício, onde você vai deixar de fazer uma coisa ali por amor a Deus, né? Você vai deixar de comer ali para se fortalecer espiritualmente. Você vai talvez largar ali, por exemplo, você vai largar o telefone, ou sei lá, você vai largar o Instagram, que você mexe muito no Instagram, para poder passar mais tempo com Deus. Então, você precisa abrir mão de coisas para estar com Deus ali. Então é exatamente isso, você precisa dessas coisas para se aproximar de Deus, e assim, buscando diariamente, né? Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, você se aproxima de Deus. Cada vez que você ora e fala com Deus, e passa um momento ali com Ele, você se aproxima de Deus. Cada vez que você jejua, você se aproxima de Deus. Cada vez que você vai à igreja, num culto, você está se aproximando de Deus. Então tudo isso vai te fazer cada vez ficar mais próximo, mais próximo, mais próximo de Deus, até o momento que você vai sentir, vai ficar mais sensível às coisas de Deus. Cada vez mais você vai ouvir Deus falando com você, e você não vai precisar, como eu disse, né, de uma profeta falar com você, porque você, através da palavra de Deus, ele lendo a palavra de Deus, Deus vai falar com você através da palavra, ele vai te revelar coisas. E pra gente verdadeiramente ter um relacionamento assim como Moisés tinha, a gente precisa buscar a Deus, né? A gente precisa, como eu disse, agora só repetindo pra vocês, o primeiro ponto é obedecer a Deus e ter intimidade com Ele, né? Se abrindo com Ele. O segundo ponto é se entregando de coração e alma, né, com tudo que você tem, e verdadeiramente buscando ao Senhor com tudo que você é, com toda a sua força. E você deve fazer isso dando o melhor de si. Você verdadeiramente deve usar todo o seu esforço, todo o seu ânimo para buscar ao Senhor. E o terceiro ponto é abrindo mão das coisas para estar com Deus. E assim você vai estar cada vez mais próximo de Deus. Deus vai te abençoar grandemente, e além disso vai falar com você, e ainda além disso Ele vai te usar na obra dele. Então é isso, a palavra de Deus. Espero que vocês tenham aprendido com essa palavra, que ela tenha tocado no seu coração, para que você busque mais. E lembre-se também de orar, assim, aí, quando você estiver tendo essa intimidade com Deus, né, contando o seu dia, contando como foi. E a gente também deve pedir coisas para Deus, a gente deve falar com Deus o que a gente está passando, né. E também peça a Deus para que Ele te dê ânimo, te dê força, porque às vezes a gente falha, às vezes a gente fala, tal hora eu vou fazer isso, e acaba não fazendo, né. Então a gente é falho, a gente erra, mas pede Deus para te dar força, pede Deus para te ajudar a seguir Ele, para te dar ânimo, para te dar a vontade, arder no seu coração de buscar o Senhor. Peça a Ele e Ele vai te ajudar. E verdadeiramente Deus, assim como diz, né, um versículo antes aqui, que é o versículo 12 de Jeremias 19, que fala assim: então me invocareis, ireis, orareis a mim e ouvireis. Buscar-me-eis e achareis, né? Quando buscar de todo o coração. Então Deus, ele deixa claro aqui, se a gente buscar de todo o nosso coração e toda a nossa alma, a gente vai encontrar o Senhor, Ele vai nos ouvir. Então busque com tudo que você tem, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, dando o melhor, e Deus vai se agradar de você, e verdadeiramente cada vez mais você vai se aproximar de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Então é isso, que Deus abençoe grandemente sua vida, te ajude na sua jornada de busca, e te ajude grandemente, e te abençoe. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém. Glória a Deus.